Então, continuando aqui, pessoal, vamos falar então da equação paramétrica do plano. Tal qual nós temos a equação paramétrica para a reta, nós podemos desenvolver uma equação que seja paramétrica para um plano. Como é que a gente pode desenvolver uma equação paramétrica para o plano? Nós sabemos que dois vetores, por exemplo, os vetores U e V, aqui que estão em vermelho, sempre existe um plano que é formado entre eles. Não interessa, você pode pegar qualquer... Quando você relaciona dois vetores, existe um plano formado por eles. Cientes disto, nós sabemos que a soma, a combinação linear dos nossos vetores U e V, aqui tem uma combinação linear. Afinal de contas, H e T são escalares genéricos que são os nossos parâmetros. Tá? Fornecerá um vetor com relação ao plano também. Sempre será o plano. Eu posso multiplicar o V por negativo, o V vai sair por aqui. Tá? Eu posso pegar o U, botar um número maior que ele, dobro. Eu vou obter um vetor para cá, que ainda assim esse vetor AP, apontando para cá, por exemplo, será paralelo ao plano. Sempre. Okay? Então, dito isto, essa aqui é uma equação paramétrica para o nosso plano. O A é um ponto conhecido e pertencente ao plano, π. O P é um ponto qualquer do plano que eu quero determinar. Deve de ser igual à combinação linear, HU mais TV, onde U e V são vetores que estão no plano. E os Hs são escalares, que aqui são os nossos parâmetros. Dito isto, só tem uma correção aqui, pessoal. Agora sim, está correto. Dito isto, o A possui os valores x0, y0, z0. Podia ser x1, y1, z1, poderia ter colocado, conforme também foi a ilustração anterior, para o caso da equação geral. E um ponto P genérico pertencente ao plano π, x, y, z, as suas componentes. Os vetores pertencentes ao plano U e V têm as suas coordenadas A1, B1, C1 e A2, B2, C2, respectivamente, conforme está aqui nos slides, beleza? Então, a gente forma um segmento orientado com esses dois pontos, que está aqui. E esse segmento orientado ele é representado, pode ser representado como uma combinação linear dos vetores U e V que pertencem ao nosso plano. Dito isso, então, se a gente abrir aqui, desenvolver, nós obteremos o quê? AP vai ser x menos x0, y menos y0, z menos z0. A gente sabe que o segmento orientado é sempre a diferença entre dois pontos. Já H vezes U será HA1, HB1, HC1. E o vetor TV será TA2, TB2, TC2, conforme está aqui a ilustração. Ainda posso juntar, querendo ou não, essas componentes. Aqui, H1 com TA2, HB1 com TB2 e HC1 com TC2. Obterei o quê? Que x menos x0 é igual a HA1 mais TA2. Podia ter jogado esse x0 para o outro lado, ficando escrito assim, Fica mais bonito. Pronto. Está lá. Isolando então os valores das componentes que eu quero, eu chuto qualquer valor, estimo, melhor dizendo, chutar é feio, Estimo qualquer valor para H e para T, Se eu, por exemplo, pegar H igual a 5 e T igual a 2, então 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, eu vou obter um valor ponto P genérico qualquer aqui dentro do meu plano. E assim por diante. Eu consigo desenhar o meu plano com um sistema coordenado cartesiano, ok? Com a equação paramétrica não tem muito o que dizer, a não ser a gente executar alguns problemas, beleza? Dito isso, então, podemos partir então aqui para ângulo entre dois planos. Agora vem como começa a ficar interessante.
as questões aí de resolver problemas, né, e tudo mais. Então, às vezes a gente quer tentar entender como é que a gente pode achar um ângulo entre dois planos, tá? O ângulo entre uma reta e um plano, a interseção entre dois planos, ou uma interseção entre uma reta e um plano. Tá? Um ângulo entre dois planos, né, para a gente começar assim, antes de mais nada, os planos não podem ser paralelos entre si, ou seja, se eles são paralelos, eles nunca se cruzarão. Esses dois planos, eles são concorrentes, tá? Portanto, eles têm uma região o qual eles cruzam, né? Não é um ponto, mas sim uma região. Essa região, na verdade, é uma reta. Essa linha pontilhada aqui, ela vai para o infinito para lá e o infinito para lá. Então, ou seja, a interseção entre dois planos formará uma reta. Nós vamos falar mais adiante a respeito disso. Mas agora, como nós estamos vendo então dois planos concorrentes, também formam um ângulo entre eles. Eu poderia ter esse ângulo um pouquinho mais para baixo, nesse plano, melhor dizendo, aqui para baixo, formando um ângulo menor. Ok? E assim por diante. Então nós temos agora aqui o plano π2, que é este plano aqui, e o π1, tá? Que é este plano aqui. E esta linha pontilhada em verde é a linha que corta, tá? De cruzamento entre os dois planos. Tá? Então aqui está pontilhado, só para dizer o seguinte, porque este plano está por cima, né? Aqui está ainda exposto, chegou aqui, então ficou, né, na parte posterior. Ok? Dito isto, então, o ângulo que eu quero determinar, eu chamo de θ. Para simplificar a nossa ilustração, pessoal, eu vou pegar, olhar numa perspectiva de forma tal que os planos vão me formar como se fossem duas retas, mas não são. Tá? Então, essas linhas azuis que vocês estão vendo aqui, que são perfis do nosso plano, eles são esses dois perfis. Né? Então, voltando aqui, ó, π2, que está na horizontal, π1, que está inclinado aqui, π1 é o plano está aqui, e o π2 está aqui nesta perspectiva, ok? Então, observando dessa forma, nós temos dois vetores perpendiculares. Eu chamei de N1 e de N2. Tá? O N1, então, faz 90 graus aqui, o N2 faz 90 graus aqui. Tá? O que acontece? Nós sabemos quem são N1 e N2. Como é que a gente pode definir o N1 e N2? Se a gente voltar para a equação geral do plano, o N1 para o plano π1 será o A, B e C da equação da reta, tá? E o N2 será o A, B, C da equação da reta do plano do π2. Perdão, fiz uma confusão. Essa aqui é a equação do plano. O vetor normal ao plano a gente já sabe que são o quê? O A, o B e o C. Então, a gente vai pegar o A, B e C dos planos π1 e π2 e vamos descrever, então, o N1 e o N2. Perfeito? Então, o N1 aqui será A1, B1, C1 e o N2 será A2, B2, C2. Dito isso, a gente sabe o seguinte. Se eu pegar o N2 e colocar aqui, o ângulo que eu tenho aqui é exatamente o mesmo ângulo. Tá? Para pensar, se você botar uma articulação como se fossem duas portas aqui, se você pegar o π1 e vir fechar para cá, o N1 ele vai ter, né, o mesmo, né, vai estar paralelo com o N2. À medida que agora você puxa a porta aqui que faz o plano π1 para cá, o que acontece? O N1 ele vai sendo rotacionado com o mesmo ângulo que vai abrindo daqui com o plano. Então, este ângulo formado entre os planos é equivalente ao ângulo formado entre os vetores normais dos planos. Não teria que ser diferente, ok? Pois bem, nós sabemos como calcular o ângulo formado entre dois vetores. Ora essa, simplesmente aplicando o produto escalar. N1 escalar N2 deve ser igual ao módulo de N1, módulo de N2, cosseno do ângulo formado entre eles. Perfeito? Que é, então, no caso, θ. Portanto, θ será arco cosseno de N1 escalar N2 dividido pelo módulo de N1 vezes o módulo de N2. Beleza? Dito isso, então, aí, ó, vocês podem perceber que é bastante simples, né? Vou resolver alguns problemas, né, no qual a gente vai precisar determinar o ângulo formado entre os planos e a gente vai utilizar essa equação, vocês vão entender um pouquinho melhor, ok? Dito isso, então, vamos passar agora para o ângulo formado entre uma reta e um plano. Não é muito difícil, só tem uma pequena nuance.
É algo parecido com aquilo que a gente viu para o caso anterior. Só que agora, uma reta, a gente tem o que? O vetor diretor. Né? Uma reta ela é descrita pelo seu vetor diretor. Então, nós temos aqui o nosso plano, né? Que seria essa linha pontilhada, e nós temos a nossa reta aqui contínua, e essa parte pontilhada porque ela está sendo escondida pelo nosso plano. Aqui já está, né? Cortamos nosso plano aqui, ele continua, obviamente, para lá, então aqui a reta continua sendo exposta, beleza? Esta linha aqui é a linha que passa pelo ponto onde tem a intersecção entre a reta e o plano, como vocês podem observar aqui. Então, esta linha aqui, ó, tá? Com a reta R forma o ângulo θ, é o ângulo formado entre o plano e a reta. E nós queremos determinar este ângulo. Mais uma vez, nós invocaremos o vetor normal, eu botei ele normal, mas na verdade aqui é perpendicular, tá? Normal, além de ele ser perpendicular, ele tem que ser unitário, tá? Não há necessidade de ser unitário. Mas nós pegaremos o nosso vetor n, que é perpendicular ao plano π, e pegaremos o vetor diretor da nossa reta R, o vetor v. Nós sabemos que forma um ângulo φ entre o vetor v e o vetor n. Então, de acordo com o produto escalar, nós temos que n escalar v será módulo de n, módulo de v, cosseno de φ. Eu não quero cosseno de φ, eu quero cosseno de... Eu não quero o φ, eu quero o θ, perdão. Então, o que acontece? Nós sabemos que este vetor faz π sobre 2, né, com o plano, ou 90 graus, para quem preferir assim. Eu prefiro escrever π sobre 2, tá? É bom sempre a gente utilizar, na medida do possível, radianos. Uma hora depois eu explico melhor com calma isso aí, é muito importante, tá, pessoal? Que vocês compreendam essa diferença. Mas, enfim, o que a gente sabe, então, que se isso aqui vale π sobre 2, θ mais φ deve ser igual a π sobre 2 também. Sendo assim, o ângulo φ pode ser escrito em termos de θ e de π sobre 2, ou seja, cosseno de φ é igual a cosseno de π sobre 2 menos θ. Porém, da regra trigonométrica que nós podemos tirar, que cosseno de π sobre 2 menos θ pode ser escrito como sendo simplesmente seno de θ, ou seja, isto aqui, ó, é cosseno de π sobre 2 menos θ é igual a seno de θ, ou seja, cosseno de φ é igual a seno de θ. Então, eu posso substituir este cosseno de φ por seno de θ, conforme eu coloquei aqui embaixo. Mais uma vez, vocês jogam os módulos, né, do n e do v para o outro lado e fazem a função inversa da função seno, que é o arco seno, ou seno na menos 1, muitas vezes também escrito assim. Então, θ será arco seno de n escalar v dividido pelo módulo de n vezes módulo de v. É bem tranquilo também, não é muito que explicar aqui, mas é importante que vocês saibam desses conceitos. Ficará mais tranquilo na hora de executar os exercícios, né? Farei alguns exemplos aí de alguns exercícios, alguns problemas, tá? Do livro do Steinbrück. E vou propor, claro, também alguns exercícios lá do livro do Fábio. Beleza? Pessoal, fechando 13 minutos aqui, vou deixar a próxima gravação, tá? No próximo vídeo, o próximo tema, melhor dizendo, para a próxima gravação. Então, dito isto, até daqui a pouco.